Olá, boa tarde. Mais de 124 milhões de brasileiros foram às urnas neste domingo para escolher o presidente da República e eleger 12 governadores. A eleição para a presidência foi a mais disputada da história do Brasil. A festa da democracia foi realizada com tranquilidade e rapidez nas apurações sob o comando da Justiça Eleitoral. Nesta edição do Jornal da Justiça, você vai ver como foi a votação no país e quais os desafios dos eleitos a partir de 2023. Além disso, você confere também. Eleições 2022. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, destaca em pronunciamento vontade majoritária dos eleitores e uma eleição segura e tranquila. Estamos nós, brasileiros e brasileiras, a celebrar a democracia. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, ressalta a eficiência da apuração e a integridade das urnas no segundo turno das eleições gerais. Porque sabe da lisura das urnas eletrônicas e quer atestar isso, quer auxiliar a Justiça Eleitoral de uma vez por todas acabar com essa notícia fraudulenta, com essas notícias criminosas de que há fraudes nas urnas eletrônicas. E ainda, eleitores que não votaram nas eleições gerais já podem justificar a ausência às urnas. O Brasil realizou ontem a eleição mais disputada da história. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, foi eleito com uma vantagem de menos de 2% dos votos. Agora terá a difícil missão de reunificar o país. Passada a festa democrática, as atenções se voltam para a transição do poder. Saiba como funciona esse processo agora na reportagem de Carolina Chaves. A segunda-feira amanheceu com jornalistas na porta do Palácio da Alvorada, aguardando um pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro sobre as eleições. Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito para o terceiro mandato como presidente da República. O resultado foi confirmado pelo TSE às 7h56 da noite, com 99% das urnas apuradas. Agora, as atenções se voltam para a sucessão. Até o dia 1º de janeiro, quando será feita a transmissão do cargo, uma série de procedimentos estão previstos na legislação. O primeiro é o chamado governo de transição. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, deve montar a partir de amanhã a equipe de transição de governo para conhecer a administração federal e se preparar para os primeiros atos. As regras para o processo de transição estão previstas na Lei 10.609 de 2002. A norma prevê a criação de uma equipe com até 50 cargos em comissão indicados pelo presidente eleito. O atual presidente também deve montar um grupo semelhante que deverá repassar informações sobre as contas públicas, os programas e os projetos do governo federal. Os titulares dos órgãos e entidades da administração pública são obrigados a cooperar e fornecer as informações solicitadas pelo coordenador da equipe de transição. Para receber a faixa presidencial do antecessor, o novo presidente precisa ser diplomado pela Justiça Eleitoral. A resolução 23.677 do ano passado prevê que cabe ao TSE a divulgação ao final do primeiro ou do segundo turno dos candidatos eleitos à presidência e à vice-presidência da República. Após o resultado das urnas confirmado pelo TSE, a Justiça Eleitoral emite o diploma, confirmando a legitimidade do eleito para representar a população. O documento é assinado pelo presidente do TSE, garantindo a posse do presidente e do vice-presidente da República. Se o candidato tiver o registro cassado, não pode ser diplomado. Ainda segundo a resolução do TSE, o mandato eletivo poderá ser impugnado pela Justiça Eleitoral após a diplomação, no prazo de 15 dias, se comprovada a ação de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Algumas ações já chegaram ao Tribunal Superior Eleitoral. O presidente da Corte afirmou que a apresentação desses recursos faz parte do jogo democrático e eles serão julgados normalmente. Nós vamos instruir
Na hora que estiver instruída, o ministro relator pedir a pauta, eu pautarei e nós julgaremos. A democracia, ela se consubstancia também com o Estado de Direito. Ou seja, as regras democráticas respeitam as regras do Estado de Direito. Se houve inelegibilidade, serão julgados. Se não houve, será o pedido indeferido. Então, nós iremos julgar e analisar normalmente. Essa eleição foi a mais disputada da história do país desde a redemocratização. Para o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, agora caberá ao novo presidente a missão de reunificar o país. Acabar com a divisão do país em nós e eles. É claro que sempre vão existir pontos de vista diferentes, mas um país precisa ter alguns consensos mínimos e eles podem ser extraídos da Constituição. Nós precisamos renovar um pacto de integridade. O Brasil precisa elevar a ética pública e a ética privada para se tornar desenvolvido. Nós precisamos de um pacto de responsabilidade social, fiscal e econômica. E acho que nós precisamos de um pacto pela educação básica. Nada é mais importante para a vida de um país do que a educação básica. Confira agora os 12 governadores eleitos nesse segundo turno das eleições 2022. Quase 83 milhões de eleitores de 12 estados escolheram os governadores nesse segundo turno das eleições 2022. Na região norte, o Amazonas reelegeu com 56,65% dos votos o Wilson Lima, do partido União Brasil. Rondônia também reelegeu o governador Coronel Marcos Rocha, do partido União Brasil, com 52,47% dos votos válidos. No Nordeste, o estado de Alagoas reelegeu Paulo Dantas, do MDB, com 52,33% dos votos. Na Bahia, o novo governador eleito com 52,79% do pleito é Jerônimo Rodrigues, do PT. Pernambuco elegeu Raquel Lira, do partido PSDB, com 58,70% dos votos válidos. Fábio Mitidieri, do PSD, foi eleito com 51,70% do eleitorado. E o estado da Paraíba elegeu João Azevedo, do PSB, com 52,51% dos votos válidos. Na região sudeste, o estado de São Paulo será governado por Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que conquistou 55,27% do eleitorado. E o Espírito Santo elegeu Renato Casagrande, PSB, com 53,80% dos votos. No Centro-Oeste, teve segundo turno apenas no Mato Grosso do Sul, que elegeu com 59,90% do eleitorado Eduardo Riedel, do PSDB. E na região sul do Brasil, Eduardo Leite, do PSDB, foi reeleito no Rio Grande do Sul com 57,12% dos votos. E Santa Catarina elegeu Jorginho Melo, PL, com 70,69% do eleitorado. Para tomar posse do cargo, os governadores eleitos precisam ser diplomados pela Justiça Eleitoral, que atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo. Com a diplomação, todos os eleitos tomam posse no dia 1º de janeiro de 2023. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, em entrevista de imprensa após o resultado do segundo turno das eleições, ele ressaltou a eficiência da apuração e a integridade das urnas. Na manhã de domingo, o ministro foi votar, assim como fez 124 milhões de eleitores durante todo o dia no país. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, votou pela manhã em um colégio na zona oeste da capital paulista. Em seguida, acompanhou o teste de integridade das urnas eletrônicas no Centro Cultural de São Paulo e em uma universidade particular. Ainda durante o dia, avaliou que os eleitores demonstram confiança no processo eleitoral e nas urnas eletrônicas. Porque sabe
da lisuda das urnas eletrônicas e quer atestar isso, quer auxiliar a Justiça Eleitoral de uma vez por todas acabar com essa notícia fraudulenta, com essas notícias criminosas de que há fraudes nas urnas eletrônicas. Por volta das 21h, o presidente do TSE fez o balanço final do segundo turno das eleições 2022. Afirmou que as eleições ocorreram em clima de tranquilidade em todo o país. Tanto no primeiro quanto no segundo turnos, nós tivemos uma eleição pacífica, uma eleição tranquila, uma eleição com segurança. O eleitor se dirigiu à sua sessão eleitoral, votou tranquilamente, retornou para sua casa sem maiores problemas, sem qualquer confusão. Nesse segundo turno, o problema das filas foi resolvido, nós não tivemos problemas com filas e tivemos um número ainda menor de ocorrências pequenas em relação ao primeiro turno. Moraes ressaltou ainda a eficiência das apurações que entregaram os resultados em curto espaço de tempo. Essa etapa importantíssima das eleições de 2022, ela se encerra com a vitória da democracia, com a vitória da sociedade, com a vitória dos eleitores que compareceram. E, novamente eu repito, não existe país no mundo, nem as menores democracias, mas muito menos uma democracia com 156 milhões de eleitores, com mais de 124 milhões de eleitores comparecendo para votar, nenhum país do mundo que exatamente ou aproximadamente 3h30, 3h40 depois do término das eleições, proclama o resultado com absoluta segurança, eficiência e competência. Em entrevista coletiva, o presidente do TSE comentou que os resultados das eleições devem ser respeitados e, após as devidas análises de contestações, espera que os candidatos eleitos sejam diplomados. Após o balanço do ministro Alexandre de Moraes, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, fez uma avaliação positiva das eleições de 2022. Com destaque para o papel da Justiça Eleitoral brasileira. Este momento em que se proclama o resultado das urnas reveste-se de particular significação histórica e nele se exige a reverência ao soberano pronunciamento do povo quanto à escolha em eleições livres e por meio de um sistema eleitoral seguro, confiável e auditável, reitero, dos candidatos vencedores, atestando a superioridade da ordem constitucional. Os ministros do Supremo Tribunal Federal destacaram a importância desse domingo para o fortalecimento da democracia no país. Após exercerem o direito do voto, eles também elogiaram a atuação da Justiça Eleitoral para garantir a tranquilidade das eleições. A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, votou em uma escola em Brasília. Para ela, a eleição reafirma o Estado democrático de direito. As eleições é um lugar comum, mas é preciso sempre reiterar, elas constituem a festa da democracia, né? E cada vez em que nós, como povo, nos dirigimos às urnas, escolhemos os nossos dirigentes, nós reafirmamos a democracia e reafirmamos o Estado democrático de direito. O ministro Ricardo Lewandowski, que também é vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, votou em uma escola de Brasília. Enquanto esperava para entrar na sessão, Lewandowski conversou com os mesários que relataram votação tranquila no local. Ele levou menos de 2 minutos para votar. Na saída, ele destacou o esforço do TSE em manter o andamento do pleito com segurança e tranquilidade aos eleitores. O Brasil está absolutamente em paz, as eleições estão tranquilas, as pessoas estão votando com muita convicção, muita tranquilidade. E realmente isso demonstra que o Brasil ingressou definitivamente no rumo da democracia. Em Diamantino, cidade de Mato Grosso, o ministro Gilmar Mendes compareceu à zona eleitoral na Escola Estadual Plácido Castro, logo cedo. Gilmar Mendes cumprimentou os mesários e, em apenas 3 minutos, exerceu o direito ao voto.
Na saída, o ministro elogiou a atuação da Justiça Eleitoral para garantir a segurança do processo. Acho que a Justiça Eleitoral fez uma boa gestão, uma boa administração desse processo, antecipou eventuais excessos que pudessem ocorrer e acho que chegamos a bom termo. O ministro Dias Toffoli votou em uma escola no Lago Norte, em Brasília. A sessão do ministro estava tranquila e sem fila. O ministro destacou a importância de exercer a cidadania e elogiou o trabalho da Justiça Eleitoral. Sem dúvida nenhuma. Está tudo extremamente bem organizado. São as eleições mais bem organizadas no mundo. E quem diz isso não sou eu, que inclusive faço parte do Tribunal Superior Eleitoral como juiz substituto. Mas os próprios observadores internacionais de vários grupos e de organismos internacionais diferentes que dizem isso. Nunca viram eleições tão bem organizadas em nenhum outro local do mundo. O ministro Luiz Roberto Barroso chegou acompanhado da esposa. Ele votou em um colégio do bairro Jardim Botânico, em Brasília. De acordo com Barroso, quem não vota está deixando que outras pessoas decidam pela sua vida. O Brasil é a quarta maior democracia do mundo, temos mais de 150 milhões de eleitores e essa é uma oportunidade que ninguém deve desperdiçar. E eu que vivi um tempo em que não se votava para presidente, não perco nenhuma oportunidade. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, em pronunciamento, celebrou a vontade majoritária dos eleitores em uma eleição segura e tranquila. Ela também destacou o papel da Justiça Eleitoral e da Suprema Corte na defesa da democracia e do Estado. Estamos nós, brasileiros e brasileiras, a celebrar a democracia, o princípio democrático, a vitória do princípio democrático, cuja essência reside na consagração da vontade popular majoritária que se expressa nesta data no segundo turno das nossas eleições gerais. O pronunciamento da presidente do STF, ministra Rosa Weber, foi na sede do Tribunal Superior Eleitoral, onde acompanhou a apuração dos votos. Além de destacar a vontade popular, a presidente do STF ressaltou a credibilidade da condução do processo eleitoral e da justiça eleitoral no Brasil. Reiterando que a justiça eleitoral é patrimônio do povo brasileiro e o sistema eleitoral brasileiro, motivo de orgulho nosso e exemplo a ser seguido pela segurança e celeridade que imprime, a permitir, em um país continental como o nosso, com mais de 150 milhões de eleitores, sejam conhecidos os resultados em poucas horas após o encerramento da votação. Rosa Weber também agradeceu o trabalho da imprensa nacional e internacional e disse que sem imprensa livre não há democracia e finalizou o pronunciamento desejando êxito aos eleitos e destacou o papel da Suprema Corte na defesa da democracia e do Estado. O Supremo Tribunal Federal, em qualquer circunstância, continuará firme e coeso na defesa da democracia e do Estado democrático de direito, guardião que é da nossa Constituição, por força de expresso mandamento constitucional. Veja a seguir no próximo bloco as novidades das eleições 2022 que podem se tornar permanentes nos próximos pleitos. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já. As eleições de ontem tiveram algumas novidades. A principal foi o passe livre para facilitar o transporte dos eleitores. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, acredita que essa e outras medidas que deram certo no processo devem se tornar permanentes. Dos mais de 156 milhões de brasileiros aptos a votar no segundo turno, 124 milhões compareceram às urnas, número equivalente a 79,41%. Pela primeira vez, a abstenção foi menor que no primeiro turno, 20,59%. Para viabilizar a ida dos eleitores aos locais de votação, o Supremo Tribunal Federal autorizou o transporte público gratuito.
Ao todo, 378 cidades aderiram ao passe livre no último domingo, beneficiando 100 milhões de pessoas. O Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, dentro do que era possível, avançaram nisso e agora entendo que o Congresso Nacional deve avançar para garantir o direito sempre do transporte público gratuito. Outra frente intensificada nesse pleito foi o combate às fake news. O Tribunal Superior Eleitoral, nas últimas 36 horas antes das eleições, determinou a remoção de 701 postagens que disseminavam desinformação sobre as urnas e o processo eletrônico de votação. Medidas semelhantes foram adotadas durante todo o período, inclusive nas campanhas. O TSE sugere agora que a regulamentação das plataformas digitais para o enfrentamento das notícias fraudulentas também faça parte da pauta dos legisladores. Isso facilita exatamente a responsabilização. E aí elas terão a mesma liberdade de colocar o que elas quiserem. Só que a liberdade com responsabilidade que toda a mídia tradicional, rádio, televisão, tem. Isso é justo para equiparar essas formas de mídia, as formas mais tradicionais e as formas mais modernas. Bom, agora a gente continua falando sobre eleições gerais agora, conversando ao vivo aqui de forma remota pela internet com a advogada e ex-ministra do Tribunal Superior Eleitoral, doutora Luciana Lócio. Seja muito bem-vinda, muito obrigada pela participação conosco aqui. Bom dia, Rafaela, um prazer. Prazer é nosso. Bom, antes da gente falar sobre as alterações, né, que de repente podem ser vistas, vieram para ficar, porque deram muito certo, eu queria falar um pouquinho sobre o resultado, né, do trabalho do TSE, a senhora que atuou também, tem o DNA da senhora, o resultado positivo de ontem, e então eu gostaria de saber se o TSE sai mais forte, a democracia também, a chamada festa da democracia, como a gente tanto repete, né, ministra? É verdade, Rafaela. Eu acho que é momento de celebrar essa grande festa da democracia. E para utilizar uma expressão da ministra Rosa ontem, é um momento de reverenciar a justiça eleitoral. Todo um processo incansável, lembremos-nos desde as eleições de 2018, que foi presidida pela ministra Rosa, as últimas eleições gerais, depois sucedida pelo ministro Barroso, ministro Fachin, e agora teve o ministro Alexandre de Moraes, à frente da condução dos trabalhos da Justiça Eleitoral brasileira. Realmente é um momento de glória. Imaginemos que em 3 horas nós já sabíamos quem era o presidente eleito com absoluta segurança. Isso é motivo de muito orgulho para todos os brasileiros e brasileiras. Como disse o ministro Toffoli também, incansavelmente, reconhecida em todo o mundo, a Justiça Eleitoral brasileira, vieram inúmeras missões de observação internacional. A urna eletrônica é um sucesso, motivo de observação. Todas as democracias gostariam de poder utilizar esse mecanismo tão seguro, tão legítimo e tão preciso que é a urna eletrônica. E a ministra bem ressaltou também que é o patrimônio do povo, né, ministra? Pela credibilidade, ontem vários chefes de Estado imediatamente já ligaram para o presidente eleito Lula, reconhecendo o resultado, parabenizando. Isso mostra que nós estamos muito bem no cenário internacional também, né? Exatamente, o presidente dos Estados Unidos da América, da França, enfim, vocês noticiaram aí com muita precisão o reconhecimento dos grandes líderes mundiais que, ao fim e ao cabo, acabam por legitimar e reconhecer o sucesso que é o nosso processo eleitoral, o sucesso e a segurança da urna eletrônica. Exatamente. Bom, falando agora das mudanças que foram instituídas neste ano, né? Nós citamos algumas agora há pouco na reportagem e teve aquela grande mobilização onde 27, todas as capitais do país e o DF, né, aderiram, seja por meio de liminares ou atendendo à orientação do TSE, eu me refiro à gratuidade no transporte público. Essa é uma medida, por exemplo, que pode ser vista também nas outras eleições, ou o TSE precisa regulamentar daqui a 4 anos essa medida novamente? Como é que funciona? Eu acho que essa medida veio para ficar. Foi um grande passo, uma grande orientação que o Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de passar para todos os líderes, né, estaduais e municipais, e acredito que, como nós temos mini reformas eleitorais a cada 2 anos,
eu acredito que essa é uma mudança que será incorporada no nosso ordenamento jurídico e também pela Justiça Eleitoral, tanto do âmbito do Tribunal Superior como dos tribunais regionais. Porque, ao fim e ao cabo, democratiza ainda mais a eleição, permite que cada cidadão brasileiro compareça à urna eletrônica ao dia da votação para exercer esse seu direito cívico, que é de depositar na urna a sua vontade, para indicar quem ele quer que seja o seu representante popular durante os próximos 4 anos. Doutora, esse ano, as campanhas dos 2 candidatos, fora no âmbito dos estados, apostaram muito na judicialização, né? Levaram várias questões ao TSE, que se debruçou ali em centenas de matérias, direito de resposta, representação, enfim, das mais diversas naturezas. A senhora acredita que essa vai ser a tendência também nas próximas eleições, ou foi um termômetro do momento? Porque o TSE respondeu muito bem e muito assertivo quando naquela decisão, né, disse que poderia agir de ofício, por exemplo, me refiro ao combate às fake news, né, e tantas outras atuações do TSE também. Isso pode, de alguma forma, inibir as próximas campanhas, porque às vezes atuaram como embargos infringentes de declaração, como vimos em outra esfera do judiciário, a fim de prorrogar o processo. O TSE foi lá, respondeu muito rápido e eficiente. Veja, Rafaela, eu acredito que essa judicialização, isso é algo absolutamente normal. Não há nada de novo. É que a nossa memória, às vezes, ela é um pouco curta, mas o direito de resposta, inúmeras representações, sempre se fizeram presentes em todas as eleições que nós realizamos desde a redemocratização para cá. É um direito legítimo do candidato de provocar a justiça eleitoral para pedir ali que seja restabelecida a verdade, ou que seja restabelecido os fatos em razão de determinado ponto trazido pelo candidato ex-adverso. Então, eu realmente não vejo nada de extraordinário que tenha ocorrido no que toca a essa judicialização. No que toca às redes sociais, às plataformas digitais, de fato, nós estamos a viver novos tempos. E isso é algo absolutamente normal, considerando a evolução da humanidade, a evolução tecnológica que vivenciamos a cada dia. E, naturalmente, a legislação eleitoral será aprimorada para isso, a jurisprudência da mesma forma, as resoluções do TSE, porque a imaginação e a criatividade humana ela é sem fim. Então, por mais que a justiça eleitoral e o próprio poder legislativo busque aprimorar a legislação a tempo e modo, nunca é suficiente, porque o tempo da tecnologia ele é distinto. Mas eu tenho muito orgulho da resposta, da prestação jurisdicional que a Justiça Eleitoral deu a todos os candidatos, a todos os atores do processo eleitoral, a fim de trazer ainda mais segurança para todos os eleitores. Perfeito, doutora. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Boa tarde, viu? Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, eu que agradeço. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde. No próximo bloco, os prazos para a justificativa eleitoral para quem não foi às urnas nas eleições gerais de 2022. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já. Quem não votou nas eleições gerais deste ano deve justificar a ausência à Justiça Eleitoral. Veja quais os prazos com o repórter Paulo Melo. Eleitoras e eleitores que não compareceram às urnas no segundo turno das eleições deste ano, realizado ontem, e não justificaram a ausência, têm até 9 de janeiro de 2023 para apresentar a justificativa. Para quem não votou no primeiro turno, em 2 de outubro, o prazo vai até 1º de dezembro. Ou seja, quem não compareceu às urnas nos 2 turnos deverá apresentar 2 justificativas à Justiça Eleitoral. A justificativa pode ser feita pelo aplicativo e-Título, pelo sistema Justifica, disponível no portal do TSE, ou pelo requerimento de justificativa eleitoral pós-eleição, que deve ser entregue em qualquer cartório eleitoral. Lembrando que o eleitor que não votar em 3 turnos consecutivos, não pagar a multa ou não se justificar no prazo legal, terá o título cancelado.
Além disso, os eleitores que não justificarem dentro do prazo ficam impossibilitados, por exemplo, de emitir documentos como carteira de identidade, passaporte, prestar concurso público e renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente tarde. Ótima semana para todos nós. Tchau, tchau. Até amanhã.